Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje eu gostaria de falar uma palavrinha que está no livro de Juízes, versículo de número 11. Nós vamos falar sobre um homem chamado Jefté. Quero dizer para os irmãos que essa palavra, ela fala muito em nossos corações, porque tem pessoas que passam por muitas humilhações, não porque eles querem, mas por causa do tempo, por causa do lugar onde eles nasceram. Nem sempre depende de nós mesmos aquilo que nós temos que passar. Muitas vezes nós dependemos dos outros, quando nós somos pessoas mais novas. Mas Deus requer sobre nós as suas mãos. E Ele fala, não, você não vai ser aquilo que você pensa que você é. Muitas vezes Deus trabalha em nosso coração e muda o nosso caráter, muda a nossa pessoa. E as mãos dele poderosas estão sobre nós. E muitas vezes o Senhor nos ajuda, como ajudou esse homem chamado Jefté. Eu quero dizer para os irmãos que está no livro de Juízes, versículo de número 11. Quero dizer para os irmãos que Jefté, ele foi um dos juízes em um período caótico da história de Israel, entre 1380 a 1050 a.C. Quer dizer para os irmãos que não havia rei em Israel. Ele foi um dos últimos juízes de Israel, uma pessoa separada para um comando, para tomar conta de um povo. Mas eu quero dizer para os irmãos que, porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Está em Juízes 21, 25. Vivia em Gileade, sendo membro da tribo de Manassés. A história de Jefté, irmãos, ela é curiosa, controversa e não conclusiva. Ele nasceu e viveu em um contexto familiar, irmãos, desorganizado. A palavra do Senhor fala que a sua mãe, ela era prostituta. Seu pai, Gileade, tinha muitos filhos de outros relacionamentos. A Bíblia, irmãos, apresenta Jefté da seguinte forma. Era então Jefté o gilealita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade tivera outros filhos, já grandes, que expulsaram Jefté da casa, dizendo, não herdarás em casa de nosso pai, porque és filhos de outra mulher. Assim Jefté, em todo e qualquer contexto histórico, irmãos, diante de sua origem e consequências familiares, seria fadado ao insucesso. Alguém lançado à marginalidade, sem pai, mãe, irmãos e sem lar, tendo que vencer os traumas para se posicionar de forma relevante na sociedade. O que acontece a Jefté após ser expulso de casa? Quero dizer para os irmãos que ele foi habitar na terra de Tobi, que era onde moravam os homens levianos, que se ajuntaram a ele e saíam com ele. Está em Juízes 11, 3. Ele se meteu com más companhias, mas a facilidade de adaptação ao novo lugar demonstra que ele tinha capacidade, irmãos, de liderança. Então Jefté, ele era valente, valoroso, era líder. Havia nele, irmãos, apesar de tudo aquilo que ele tinha passado, havia nele qualidades. Em um contexto de dificuldades, quantas pessoas não se identificam com Jefté? Ele precisaria não chorar o abandono e a desgraça familiar, mas investir em esforços para ser feliz através daquilo que lhe era próprio: liderança, força e valor. A história, irmãos, demonstra um homem motivado e disposto a vencer. Eu quero dizer que não importa onde você nasceu, não importa de onde veio, o que importa é o teu coração, porque Deus visita o teu coração todo dia de madrugada. A palavra do Senhor fala que Deus esquadrinha o nosso coração, independente daquilo que você foi, de onde você nasceu. O caráter, ele gera confiança para Deus. Tanto que chama a atenção dos anciãos
de Israel em um momento crítico da nação. Ele é lembrado, irmãos, e solicitado: volte para Gileade, venha ser conosco para combater contra os filhos de Amon. Seja a cabeça entre nós. Está em Juízes 11:8. Eu quero dizer para os irmãos que para quem não desanima e nem se entrega a má sorte, chegará esse momento de reconhecimento e vitória. O Jefté valoroso, irmãos, era maior que sua história natural de desamparado familiar. E essa é uma lição para nós. Tem semelhança com sair de trás das malhadas, deixar o anonimato, ser exaltado por ter nascido humilhado, mas não passar a vida lamentando. Quer dizer para os irmãos que o destino empurrava Jefté para o caos. Ele, porém, prevalecia pela coragem e vontade de ser feliz. Juízes 11:29. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté, e este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa de Gileade, e daí avançou contra os amonitas. Israel venceu a guerra e a participação dele foi decisiva, até que o nomearam juiz da nação. Julgou Israel por 6 anos, sendo sepultado nas cidades de Gileade. E Jefté, cujo nome significa Deus abre, entra para o rol dos juízes de modo louvável. Deus de fato abriu caminhos e deu oportunidades a esse guerreiro que soube ser diplomata e militar antes de partir para a luta armada. Ele tentou dialogar com as nações inimigas, propondo acordo. Está em Juízes 11:12. Quem diria que alguém tratado com tanto desdém soubesse tratar os outros de forma tão complacente? A história desse homem pode nos ensinar muito. Jefté foi um homem separado não só pelos anciões do momento. Deus usou ele no momento propício. Deus pode usar você agora, onde você estiver. Creia que Deus está com as mãos sobre você, desde quando você nasceu. Não interessa o que você fez, não interessa como você nasceu, não interessa de onde você veio. O que interessa para Deus é o teu caráter hoje, é a tua mudança de espírito, é a tua vontade de trabalho, é a tua disposição para Deus. E Jefté foi assim. Deus o levantou como juiz pelo povo de Israel. E Deus quer te levantar neste dia, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.